Olá, caro aluno. Meu nome é Marcelo, sou professor de Química e na videoaula de hoje nós vamos trabalhar com a questão 14, aula 25, Química A do caderno 4. Então vamos para o slide. Considere 4 frascos, cada um contendo diferentes substâncias, a saber: frasco 1, 100 ml de água. Frasco 2, 100 ml de ácido acético, meio mol por litro. Frasco 3, 100 ml de KOH de concentração 1 mol por litro. Frasco 4, 100 ml de ácido nítrico de concentração 1,2 mol por litro. A cada um desses frascos adicionaram-se, em experimentos distintos, 100 ml de HCl de uma concentração 1 mol por litro. Medindo-se o pH do líquido contido em cada frasco, antes e depois da adição de HCl, pôde-se observar um aumento do valor do pH somente. Bom, mais uma questão envolvendo o pH. Essa questão, de uma maneira indireta, também vai trabalhar com deslocamento de equilíbrio químico. Essa questão, eu vou tentar fazer uma analogia com médias, tá? Na verdade, a gente vai trabalhar com um pouquinho de médias. Então, vamos para a resolução do slide. Então, coloquei aqui novamente o enunciado e aí a gente vai discutindo. Então, ele disse, né, resumindo o que ele falou, ele tinha 4 frascos e ele adicionou ácido clorídrico 1 mol por litro em cada frasco. O primeiro frasco continha água. O que a adição de um ácido em água vai provocar? Tranquilamente, sem problemas, vai provocar uma diminuição no pH. Então, o frasco que contém água pura após a adição de ácido clorídrico, esse ácido ele vai tornar a solução com pH inferior a 7, ou seja, ela vai se tornar ácida. Próximo. Esse frasco, gente, foi o mais difícil de todos. Por quê? Porque o ácido acético ele é um ácido fraco. Então, vou ressaltar. Então, vamos lá. Quando o ácido é fraco, ele não se ioniza totalmente. Então, a concentração é meio mol por litro, mas uma pequena parte só se ionizou. Então, eu vou colocar um valor de pH aqui no slide. Vamos para o slide. Coloquei um pH dizendo que ele é um pouco maior, dizendo que ele é maior que 3, porque não dá para calcular, porque nós não temos o grau de ionização. Então, estipulei um valor de pH maior que 3. Se eu vou adicionar HCl a um pH 0, se você tem um pH 0 e um pH 3, significa que esse ácido com pH 0 tende a diminuir este pH final. Então, aquilo que eu falei para vocês, vou fazer uma analogia com média. Então, vamos lá, ó. Se você tirou numa prova, você tirou uma nota 3 e na outra prova você tirou uma nota 0, o que a nota 0 fará com a sua média? A nota 0, ela diminuirá a sua média. Então, para todos os outros, nós podemos pensar dessa forma, como se fosse uma média de prova, certo? Então, vamos voltar aqui para o slide. O pH era 3. Eu adicionei uma solução com pH 0, então esse 0 tende a diminuir o pH em relação ao 3. Então, novamente, nós tivemos uma diminuição. Lembrando-os que ele quer a solução que ocorre aumento de pH. Bom, essa terceira foi a mais fácil. Se nós temos uma solução alcalina, então vamos lembrar, se a solução é alcalina, o pH ele vai ser maior que 7, e se nós adicionarmos um ácido, todo mundo sabe que vai acarretar numa diminuição do pH. Então, voltando para o slide. Então, aqui nós também vamos ter, após a adição de ácido clorídrico com pH 0, nós vamos ter uma redução de pH. Então, nos restou a última, porque ele pergunta para nós qual que vai ter um aumento de pH. Então, sem dúvida nenhuma, nos restou a quarta e última solução. Agora, por que vai ter um aumento de pH? Vai ter um aumento de pH porque uma solução de concentração ácido nítrico 1,2 mol por litro tem pH menor que 0.
Então, olha só que importante, vejam só. Eu disse pH menor que 0. Às vezes nós não estamos acostumados, mas isto é possível sim. Para ácidos fortes, com concentrações maiores que 1 mol por litro, o pH, sem dúvida, vai ficar negativo, vai ficar menor que 0. Tá bom? Então, aqui como ele, voltando para o slide, como ele vai adicionar uma solução de pH 0 em uma solução de pH negativo, agora sim nós vamos ter um aumento do pH. Então, nós vamos ter somente no frasco 4 um aumento do pH. Então, nós vamos ficar com a resposta E. Então, nessa videoaula, nós resolvemos o exercício 14, aula 25, Química A do caderno 4.